Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Elite Parlamentar. Meu nome é Daniel Marques e hoje comigo a Duda Gontijo, diretamente de BH. E nossa entrevista hoje é com o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Daniel. Obrigado, Duda. Obrigado, Arco. É um prazer estar aqui com vocês. Deputado, nossa primeira pergunta é sobre sua atuação como parlamentar. O senhor é um deputado de primeiro mandato, mas já tem conseguido se destacar na defesa das pautas do liberalismo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como se destacar entre tantos deputados e quais momentos, até agora, o senhor classifica como mais importantes da sua jornada. Daniel, quando a gente chegou na Câmara, a gente tinha uma dúvida realmente como é que seria isso. Primeiro mandato, um partido novo na Câmara, não só no nome, mas também na sua presença dentro do parlamento brasileiro, e como é que os outros parlamentares iriam receber a gente. Eu acho que a gente teve uma surpresa positiva. Primeiro, pelo respeito de todos, até pela nossa atuação, uma atuação muito técnica. E eu posso falar que o destaque que eu tive tem muita relação também com a atuação do partido como um todo. Nós, a Bancada do Novo, são 8 deputados, mas são 8 deputados muito unidos, que trabalharam desde o início, distribuindo pautas, cada um com o seu tema. Claro que algumas pautas mais relevantes, como a reforma da Previdência, logo no início que a gente chegou, todo mundo estava atuando junto. Mas depois, cada um tem o seu tema. Por exemplo, Thiago Mitrô com a educação, né, a deputada Adriana Ventura com a parte de combate à corrupção. São pautas de todos, mas cada um pilota isso e conduz a bancada para que a gente tenha ainda mais relevância nessas pautas. E aí, juntando eficiência técnica, né, com um posicionamento sempre pensando no que é melhor para o Brasil, e uma independência. A independência também é muito importante. Isso faz com que outros parlamentares, e até a imprensa e outras entidades procurem a gente para saber como a gente está se posicionando e por quê. Porque eles sabem, geralmente, que a gente não está se posicionando contra ou a favor de uma matéria, nem porque está a favor do governo ou contra o governo, nem porque está defendendo uma pauta corporativista ou algum interesse específico, não. A gente tem visão e valores, não vou dizer que elas são sempre certas, mas são visões e valores muito coerentes e sempre constantes ao longo do tempo, e isso faz com que a gente tenha cada vez mais destaque. E eu acho que a segunda parte é relacionada a trazer para a política muitas práticas que a gente tinha na iniciativa privada, né, com profissionalismo, uma equipe, mesmo que enxuta, né, eu tenho 8 assessores, eu poderia ter 25, só tenho 8 assessores, mas a gente faz uma organização do trabalho da melhor forma possível, com planejamento estratégico, missão, visão, a gente faz acompanhamento de indicadores todo mês para saber se a gente está indo ao encontro daquilo que a gente se comprometeu no início do mandato, inclusive na campanha. Então, tudo isso junto, sabendo aonde a gente quer chegar, trabalhando em equipe com a Bancada do Novo, com os assessores, com a liderança, e ao mesmo tempo coerência técnica e valores e princípios muito sólidos, faz com que eu acho que a gente tenha tido esse destaque nesse primeiro legislatura na Câmara. Deputado, o Novo foi um partido que surgiu para defender a pauta liberal e é um discurso que o governo Bolsonaro também adotou. Como que o Novo se relaciona hoje com o governo? Olha, boa pergunta. A gente continua atuando sempre nas pautas que a gente acredita. Então, quando o governo está defendendo uma pauta liberal, que é algo cada vez menos frequente, a gente apoia. Quando o governo tenta fazer algo que compromete a responsabilidade fiscal, vai contra o liberalismo econômico, vai contra o combate à corrupção, por exemplo, a gente se distancia. Um bom exemplo foi a questão da PEC dos precatórios, que no nosso entendimento é uma PEC que é muito ruim para a economia brasileira, o governo estava lá defendendo e o Novo estava contra. Então, a relação com o governo hoje é essa, é muito clara, transparente, eles entendem o nosso posicionamento. Por exemplo, a pauta de Minas e Energia, que é uma pauta que eu trabalho muito, sou membro titular da Comissão de Minas e Energia, atuo muito. Geralmente o governo pede nossa ajuda, a gente está junto nas pautas, está junto nos temas, mas tem momento que a gente se distancia. Por exemplo, na própria MP da Eletrobras, que era uma pauta super alinhada com o Novo, privatização e tudo mais, mas quando chegou o texto final, a gente achou que era um texto prejudicial para a população. O governo defendeu, a gente foi contra. Tem respeito, tem entendimento comum, né? A gente está aqui desde o início, como eu falei, defendendo as pautas e não o governo ou contra o governo de forma independente. Então a relação é independente também. Agora, é claro, o governo tem se distanciado muito dessas pautas liberais e com isso a gente tem se distanciado cada vez mais do governo também. Uhum. Agora, deputado, ainda sobre esse assunto, a gente teve agora a votação da PEC dos precatórios, em que o Novo teve uma atuação muito importante, aprovou um destaque que manteve a regra de ouro. Então, assim, vendo como um todo a atuação do Novo nas pautas que vem do governo, o senhor acredita que o papel do Novo está sendo
tirar alguns jabutis? Olha, Daniel, o caso específico da PEC dos precatórios, esse exemplo é um exemplo que mostra como o nosso trabalho pode ter vitórias ou trazer vitórias para a sociedade em alguns momentos, né? Esse destaque, apesar de a gente ter perdido na PEC, a PEC foi aprovada, mas foi um destaque muito importante. A questão da regra de ouro era fundamental e a gente conseguiu tirar da PEC. Mas mesmo na derrota, muitas vezes o nosso papel é muito relevante. Por quê? Quando você tem uma PEC como essa, talvez se o Novo não estivesse lá, a gente não estivesse lá, e outros parlamentares também, ela teria sido aprovada com muito mais facilidade. Quando isso acontece, o ímpeto do presidente da Câmara, do governo ou qualquer outro parlamentar para aprovar coisas ruins como essa, acaba sendo maior. Ele fala, opa, é fácil aprovar, vamos aprovar. Então a gente pode às vezes até perder, como é o caso da PEC no todo, mas só o fato da gente ter dificultado a derrota faz com que eles pensem duas vezes, faz com que eles tenham mais receio e tenham um pouco menos de ímpeto e coragem de trazer coisas ruins como essa na próxima vez. E aí faz com que a gente consiga, no longo prazo ou no médio prazo, evitar danos maiores para a sociedade. Deputado, primeiro eu queria te fazer um pedido, que o senhor explicasse a regra de ouro para quem nos assiste. Eu sei que nem todo mundo está por dentro desses detalhes do nosso processo legislativo. E depois eu queria que o senhor avaliasse qual que é a chance da PEC avançar lá no Senado, por favor. Tá, perfeito. A regra de ouro, ela não é uma regra. A gente tem duas regras muito importantes, né? A questão do teto de gastos, que faz com que o governo não possa gastar mais do que foi gasto no ano anterior com a correção inflacionária, claro. Essa é uma regra muito importante que estava sendo debatida nessa PEC também. E a regra de ouro é a questão de endividamento, né? Então, o governo ele não pode, dentro da regra de ouro, assumir novos endividamentos para pagar despesas correntes. Então, isso faz com que o governo limite o endividamento do país. A gente tem uma dívida muito grande, inclusive um questionamento de todos os lados, nosso, do Novo, como da esquerda, por exemplo, que critica a dívida e o pagamento de juros do Brasil, e acho que é uma pauta importante. A questão é como tratar isso. A regra de ouro ela trata impedindo ou evitando o aumento do endividamento público no Brasil. E por que isso é tão importante? Quando você se endivida mais, o que está acontecendo? O dinheiro que o governo arrecada com impostos, taxas e tudo mais, tributação como um todo, ele, ao invés de ir para educação, para saúde, para segurança, para investimento, ele vai para onde? Ele vai para pagar dívida. Então, quanto maior a dívida do país, menos dinheiro está sendo gasto naquilo que é de fato importante. E além disso também, menor é a credibilidade do país para conseguir investimentos, para trazer recursos para o Brasil, e as pessoas, os investidores, as pessoas acabam saindo do país. Aí faz com que os juros sejam mais altos, faz com que o dólar aumente, aumenta a inflação, tem muito impacto na vida das pessoas. Por isso, era muito importante essa regra de ouro para evitar maiores endividamentos por parte do governo. E agora no Senado, você acha que o Senado deve aceitar bem essa PEC? Então, a gente está vendo que tem uma mobilização grande do Senado para não aprovar, porém, por outro lado, parece que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem uma intenção de que seja aprovada. Então a gente vê partidos, por exemplo, que tem uma bancada grande no Senado, como o Podemos, que já se posicionou contrário à PEC, o que é muito bom, e eles têm, acho que 9 senadores, se eu não me engano, é uma bancada muito relevante. Porém, por outro lado, a gente tem o governo e o presidente do Senado unidos para que ela seja aprovada. Saber se vai aprovar ou não é difícil. Inclusive na Câmara o placar foi muito apertado, ficou aquela dúvida se aprovava ou não aprovava. Eu acho que no Senado a gente vai ter o mesmo Senado. Senado não, o mesmo cenário. E eu espero que com isso a gente consiga evitar que ela seja aprovada. E se não for evitada, que pelo menos tenham mudanças significativas que façam ela voltar para a Câmara. E aí a gente tem mais uma chance de tentar rejeitar ou alterar de forma bastante significativa a PEC. Uhum. Na Câmara teve uma alteração ali na Comissão Especial, colocou na PEC uma mudança no teto de gastos, né? Que mudou a forma de cálculo de forma a abrir espaço orçamentário em 2022. E alguns senadores já falam em mudar isso, tirar essa mudança no teto de gastos. Se o Senado aprovar mudanças na PEC, ela volta para a Câmara. O senhor acha que na Câmara a tendência é aceitar as mudanças do Senado? Tem alguma conversa assim de uma construção em conjunto, ou a Câmara deve reverter as mudanças? Então, tudo depende dessa negociação entre Câmara e Senado. Muitas vezes, o Senado e a Câmara se unem e acordam isso anteriormente para dizer, olha, a gente vai mudar aqui
e vocês mantêm, senão a gente nem aprova a PEC. Outras vezes, isso é feito à revelia, eles aprovam até para ter um certo ganho político, né, para mostrar para a sociedade, olha, a gente mudou, agora cabe à Câmara decidir o que faz. Então, eu acho que os dois cenários podem acontecer. Vai começar a tramitar agora, ainda é cedo, acho que para bater o martelo, mas se não for um acordo entre Câmara e Senado, acredito eu que caso o Senado mude, a Câmara volte atrás ao texto aprovado na Câmara, o que é ruim. Inclusive, a gente tentou mudar isso via destaque. Não foi aprovado o destaque, né? Foi aprovado um do novo no primeiro turno, mas os outros destaques que é referente a esse ponto não foram aprovados. Então, é grande chance de, caso o Senado mude, a gente perca isso na Câmara. Mas, com o tempo também, a gente já viu outros casos, outras PECs, outros projetos de lei que, amadurecendo o tema, a gente pode, inclusive, convencer alguns deputados a mudarem de posição. Tudo está incerto. Essa PEC, eu acho que talvez seja a menos previsível possível, tanto para o presidente da Câmara, que tem muito controle, como para nós também. Então, acho que tudo pode acontecer. Eu pergunto isso porque a dinâmica entre Câmara e Senado tem mudado muito, né? No começo tinha até uma sintonia, agora parece que perdeu a sintonia totalmente, né? Eu acho que a sintonia automática que tinha antes, ela não existe mais. Até porque o próprio presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, hoje já não é mais tão próximo ao presidente da República. A própria possibilidade dele ser candidato à presidência da República também faz isso, mas tem algumas pautas de interesse comum. E a gente sabe que essa PEC dos precatórios, uma das pautas de interesse é a abertura de espaço fiscal, não só para o Auxílio Brasil, mas também para as emendas de relator. E aí isso vai tanto para a Câmara quanto para o Senado. O famoso orçamento secreto, né, que seria turbinado com essa PEC, a gente entende que isso também é interesse do Senado. E aí o jogo de interesse faz com que seja uma pauta comum da PEC do Senado e da Câmara. Inclusive, aproveitando esse assunto, deputado, a gente tem essa decisão do Supremo contra esse orçamento secreto. Tem alguma forma, se o senhor vê alguma movimentação na Câmara, no Senado, para reverter isso de alguma forma, ou realmente vai enterrar o orçamento secreto? Eu acho muito difícil enterrar o orçamento secreto. A gente vê dois caminhos que estão sendo costurados. Um primeiro caminho é uma aprovação de um texto, de alguma coisa, para que se dê, um projeto de lei, por exemplo, para que se dê mais transparência para esse orçamento secreto. Inclusive, eu lembro bem, quando isso foi aprovado lá atrás, ainda na presidência do Rodrigo Maia, foi uma das coisas que o Novo falou, eu lembro bem no plenário falando, tudo bem, o orçamento secreto, não se chamava ainda de orçamento secreto na época, RP9. É o RP9, o problema não é a RP9 só, o problema é a falta de transparência. Se vocês trouxerem transparência, tem uma planilha, tem dizendo como é que esse dinheiro vai ser alocado, se torna menos grave. Se eles fizerem isso, tem grande chance do STF reverter a posição. O outro mecanismo que eles estariam possibilitando de fazer isso, que eu acho até que seria melhor, seria retornar isso para os ministérios, que era o que era antigamente, né? Você tinha esse dinheiro na mão dos ministérios e os parlamentares iam lá atrás dos ministros, né, e tudo mais para conseguir destinar esses recursos para os seus estados, seus municípios e tudo mais. Então, assim, tem esses dois caminhos, né? Tirar do orçamento da RP9, devolver isso para os ministérios, mas com acordo. E aí o problema está aí, né? Com um acordo informal ou não legal, né? De que esse dinheiro estaria carimbado, mas na mão do ministério. Mas isso não muda tanto? Muda um pouco. Porque hoje, o presidente da Câmara, o relator, eles têm o poder da caneta, né? Quando você devolve isso para o Ministério, o jogo de forças muda um pouco. Mesmo que esteja acordado, a caneta passa a estar com o Ministério. E aí o outro ponto, como eu falei, dar a transparência. Fazendo isso, o STF não teria muito o que reprovar. Porque o problema, ele não está... a decisão do STF, ela foi até correta. Muitas vezes eu critico o STF por interferir em decisões do Executivo ou do Parlamento, mas nesse caso, foi uma decisão por conta da questão constitucional. Porque você não pode ter a questão da pessoalidade no orçamento. Então, quando você tem isso, você está infringindo a Constituição, né? Então, por isso que o STF decidiu dessa forma. No momento que tiver transparência, estiver mostrando para onde vai o recurso, o STF teria dificuldade de manter essa decisão. Deputado, a gente sabe que agora, né,
caminha para o fim de um governo, a gente já está em novembro, ano que vem é ano eleitoral. O senhor avalia que ainda existe espaço para a Câmara e para o Senado aprovarem medidas importantes para a economia? A gente tem a questão da reforma administrativa, desoneração da folha, a própria reforma tributária que anda e para, e eu queria saber a sua avaliação, por favor. Eu acho muito difícil aprovar tanto reforma administrativa quanto tributária. São temas mais densos, com impacto na opinião popular. A administrativa, então, tem muita mobilização contrária. Eu acho que os parlamentares não querem comprar essa briga. A gente viu isso na comissão, né, que vários parlamentares, inclusive da base do governo, não tiveram coragem de votar. Inclusive, acabou que eu, que não era nem membro da comissão, virei titular, como outros 6 deputados do Novo entraram na comissão para poder votar. Agora, quando a gente fala dos marcos regulatórios, os marcos setoriais, por exemplo, a lei da cabotagem, né, a das ferrovias, a do setor elétrico, eu acho que tem espaço para essas que são muito relevantes para a economia, mas que não tem tanto apelo popular e tanta polêmica envolvida e que poderia fazer com que os parlamentares não quisessem votar com medo de perder voto nas próximas eleições. Então, assim, eu acho que essas maiores e mais polêmicas eu não vejo espaço, né, nem tributária, nem administrativa. Essas menores que eu digo que não são tão visíveis para a sociedade, mas têm um impacto muito grande setorial, eu ainda acredito que, não vou dizer que todas vão ser aprovadas, mas pelo menos umas 2 ou 3 a gente tem chance ainda, até ali maio, mais ou menos, do ano que vem, dá para votar e aprovar essas reformas. Não tem tanto apelo midiático, né, esses marcos regulatórios, mas tem muita pressão de entidades, de agentes econômicos interessados, né? Isso não atrapalha um pouco ou já tem um entendimento? Não, eu acho que atrapalha pouco, porque a não ser, por exemplo, o da cabotagem, a gente tinha ali uma pressão contrária muito forte dos motoristas de caminhão, né, dos caminhoneiros. Mas eu acho que ainda assim ela é possível de avançar, até porque eu acho que o entendimento sobre o texto está melhor hoje do que estava quando passou na Câmara. Mas o que eu acho que a minha maior preocupação não são as coisas que a gente vai ainda aprovar, são os jabutis que podem entrar nessas. Por exemplo, no marco do setor elétrico tem muita preocupação. A gente aprovou mudanças importantes, como a lei do gás esse ano, né, e recentemente, e que agora a gente tem pressão de alguns agentes econômicos, alguns empresários, por exemplo, e parlamentares, que querem colocar coisas que vão totalmente contra o que a gente aprovou recentemente para atender interesses específicos. E isso pode acontecer, eu estou dando exemplo do setor elétrico, né, que eu tenho até mais proximidade, mas isso pode acontecer em todos, e aí me preocupa. Assim como também em outras pautas que não sejam essas, dos marcos regulatórios, acontecer de alguma forma de tentar vir com novas propostas, como por exemplo essa da PEC dos precatórios. Eu tenho uma outra preocupação importante nessa questão econômica, qual vai ser o efeito real na economia da PEC dos precatórios e de todas as outras questões econômicas que a gente está vivendo, com desemprego, com gente passando fome, né? O Auxílio Brasil, eu acho que é importante dar o auxílio, mas ele não vai resolver todos os problemas, até porque a inflação está aumentando. Muita gente está falando, está aumentando para R$400, mas R$400 hoje já não vale mais R$400 de antes. Então, na verdade, o aumento é muito pequeno em relação ao que era o Bolsa Família. E como é que a gente vai enfrentar isso? Será que outras medidas ruins, como a PEC dos precatórios, e populistas, e para tentar enfrentar no curto prazo, mas gerando efeito fiscal, efeito nocivo para a economia no médio e longo prazo, não vão vir para a Câmara, para o Congresso de maneira geral, e fazer com que a gente tenha mais efeitos ruins para a economia? Isso me preocupa muito, né? E eu acho que isso pode acontecer nos próximos meses. Deputado, o senhor comentou dessa questão polêmica e a gente sabe que uma das maiores polêmicas em cima da reforma administrativa é a inclusão ou não do judiciário. Eu acredito que todo mundo já tenha conhecimento de qual que é a opinião do Novo, mas eu queria que o senhor fizesse um comentário, por favor, dentro dessa questão da inclusão ou não do judiciário na reforma. Duda, eu acho que na verdade ela não é nem polêmica, eu acho que é um consenso que o judiciário tem que entrar. O problema todo é que tem uma pressão do judiciário para que eles não entrem. E essa pressão ela acontece porque eles têm muito poder e também porque tem muito parlamentar, né? Não vou dizer quem são, mas tem muito parlamentar com medo do judiciário, a gente sabe por quê. E com isso faz com que eles não queiram comprar essa briga. Não só, e quando eu falo tem parlamentar que tem medo do judiciário, não é só por conta dele, do parlamentar, porque tem problema na justiça, mas porque tem uma relação com o judiciário muito próxima,
que faz com que eles, às vezes, peçam favores para outros, não necessariamente para eles. Tem essa relação que, para mim, não é republicana e que que pode impactar a não entrada do judiciário. Agora, tem um outro lado também, Duda. Essa questão do judiciário não entrar ou entrar, ela está sendo usada como argumento ou desculpa para não aprovar a reforma administrativa. Eu acho que tem que entrar, é uma briga que a gente vai comprar, mas ela não pode ser o motivo, não, mas se o judiciário não entrar, não tem reforma. Nada disso. Eu concordo que a reforma ela não está boa, né? A gente até pensou muito sobre ser favorável ou não a esse texto que está aí, porque tem coisas ruins nela e ela não tem um impacto fiscal de curto prazo muito relevante, mas falar que não pode fazer a reforma porque ela não é completa, não é 100%, é igual como se a gente estivesse sendo contra lá atrás a reforma da Previdência porque ela não era perfeita, e não era, e ficou ainda mais imperfeita ainda ao longo da votação dos destaques no plenário. Mas aí você vai ser contra isso? Não. Então eu acho que a reforma, a presença do judiciário, ela é consenso que tem que entrar, mas tem muita pressão corporativista para que não entre. E também não pode ser motivo ou argumento para que a gente não aprove a reforma. Se ela ficar ruim, a gente não aprova, mas não só por conta da ausência do judiciário. Aproveito para puxar outro assunto que está em discussão no Congresso, que com a aproximação aí do ano eleitoral, esse assunto do fundo partidário voltou à tona. O senhor acha que realmente vai aumentar o fundo partidário? A pressão é pela que aumente. Inclusive, não tem nada escrito na PEC dos precatórios, mas a gente sabe que parte do recurso da PEC dos precatórios seria para fazer esse aumento do fundo. A minha impressão, né, não tenho nada concreto para dizer isso, é que no final das contas vai acabar que vai aumentar um pouco, mas não o aumento que todo mundo quer. Eu falo isso até baseado na experiência da última eleição, em que se brigou muito para aumentar para acho que 6 bilhões, e no final chegou ali num valor um pouco maior do que era no ano anterior, mas não tão grande assim. Então eu acho que, e aí a pressão popular tem que aparecer, né? As pessoas, a população, e foi graças a isso, né, com a nossa mobilização de outras entidades, mas foi quando a população foi para a internet, para as ruas, para tudo, para falar, não, olha, o fundão não pode aumentar. A gente já é contra que ele exista, mas tudo bem, ele existe, essa é uma outra discussão. Mas por que aumentar? Ainda mais no momento de crise, no momento que as pessoas estão passando fome, que a gente está tentando achar recurso para aumentar o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, Bolsa Família, não importa o nome. Como é que a gente vai dar agora um aumento de fundo eleitoral? Não faz sentido. Deputado, aproveitando que o senhor comentou do programa Auxílio Brasil, essa questão da mobilização para liberar crédito, hoje, quinta-feira, a gente tem uma votação, pelo menos está prevista uma votação no Congresso Nacional, e esse é uma das pautas do dia, né? O senhor pode comentar a orientação do Novo no que diz respeito ao projeto que abre o crédito especial de 9 bilhões para o programa? Olha, a gente vai votar uma infinidade de PLNs, né, projeto de lei do Congresso Nacional, que transferem ou abrem recursos para várias questões, né? Muitas vezes isso é transferência interna que precisa passar pelo Congresso para que a gente aprove. Então, assim, a gente não é sistematicamente contra isso, depende muito da intenção e do motivo por trás do projeto. Então, assim, esse especificamente, eu acho que faz sentido, né? A questão toda não está na transferência de recursos, a questão toda está de onde vem esse recurso, né? Que é a briga toda que a gente tem tido. Deputado, agora a gente já comentou um pouco do quanto se aproxima, né, o período eleitoral, inclusive essas foram eleições atípicas, mais uma vez, o período, de certa forma, parece já ter começado, principalmente nas redes sociais, e aqui em Minas Gerais eu tenho percebido muito a questão da reeleição do Zema, né, ele tem ido muito bem em todas as pesquisas, e eu queria saber como que está o Novo no Rio de Janeiro. O senhor pode comentar, por favor? Olha, bom, primeiro o Zema é um exemplo para a gente, acho que como governador tem uma altíssima aceitação, e os indicadores também mostram o porquê, né? É um trabalho muito grande. No Rio, a gente está hoje no momento em que está sendo feita uma definição quem vai ser candidato ao governo. Eu estou no processo seletivo, na verdade, fui aprovado já no processo seletivo do Novo. O Novo faz um processo seletivo para todos os candidatos, para todos os cargos, inclusive
para governador. Né? Eu tive essa semana notícia que eu fui aprovado no processo seletivo, mas eu não sou o único no processo. Então ainda pode ser outra pessoa também aprovada e no final a convenção estadual vai decidir quem vai ser o candidato. Mas eu estou muito confiante, a gente tem trabalhado muito com esse objetivo, acho que o resultado do nosso trabalho na Câmara, né, e minha experiência profissional também trazem credibilidade e eu acho que é um momento em que o Novo tem que entrar na campanha e na candidatura para governador do Rio com o objetivo de ganhar. Por que eu falo isso? Primeiro, porque a gente tem um histórico de governadores no Rio em que 5 foram presos e o 6º sofreu impeachment. E eu acho que a gente não pode mais aceitar essa realidade. Eu acho que a gente tem que colocar um nome na mesa, seja eu até outra pessoa, mas eu gostaria muito de ser essa pessoa, para realmente enfrentar isso e que o próximo governador do Rio não seja preso ou não sofra impeachment. A primeira coisa é essa. Segundo lugar, os nomes que estão na mesa hoje, eles são desalinhados com aquilo que o Novo acredita, eu acredito que eu acho que seja o ideal para uma gestão de um governo do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado, né? Muito diferente do que vem sendo feito pelo Zema em Minas ou até mesmo, né, mais recentemente pelo Adriano em Joinville como prefeito. Então eu acho que a gente pode trazer esse tipo de gestão, esse modelo de gestão e ao mesmo tempo essa forma de governar que já se mostrou ter sucesso, né? Você mencionou o Zema, mas o Adriano em Joinville está com 84% de taxa de aprovação. Tudo bem, é um governo mais recente, uma prefeitura, numa cidade mais tranquila, mas a gente já mostrou na prática que a forma de fazer política e gestão do Novo, ela dá resultado concreto. Eu acho que é isso que a gente quer levar também para o Rio de Janeiro e o caminho e o momento eu acho que é propício, tanto pelo histórico passado, como também pelos nomes que estão na mesa aí para a eleição 2022. Entendi, deputado. Recentemente a gente conversou com o Thiago Mitrô, aí no escritório também, a gente, né, entrevista parlamentar, acho que a 4, né, Daniel? O pessoal poder assistir. E aí ele comentou que o esforço de todo o diretório de Minas Gerais vai ser a reeleição do Zema. A gente vai perceber um movimento do diretório do Rio de Janeiro para eleger um governador? Olha, eu acredito que sim, porque, na verdade, quando a gente fala da eleição do majoritário, né, do governador, tanto em Minas quanto no Rio, São Paulo, tem o Vinícius Poit, né, a gente não sabe ainda nos outros estados, você junta a eleição do governador com um crescimento também da bancada, tanto federal quanto estadual. Porque o governador, o candidato ao governo, ele participa de debate, está em acompanhamento da mídia, está expondo o partido e os candidatos. Então, quando a gente fala, por exemplo, o esforço em Minas vai ser todo para eleger o Zema. Claro que sim, até porque ele tem feito um excelente trabalho, é uma referência para o Novo e para o Brasil. Mas isso faz com que também a nominata para deputados federais e deputados estaduais venha junto e cresça junto. E eu acho que esse também é um dos objetivos fundamentais para o Novo. A gente quer que a bancada federal do Novo na Câmara dos Deputados cresça no ano que vem. E garantir esforços para os governadores é trazer também essa bancada federal e estadual, que é importante até para a governança do governador no seu estado, cresça também. Então acho que o esforço vai estar junto, mas é um trabalho em equipe, né? Não dá para também pensar que um governador vai ser eleito, né? Claro que o Zema não tinha uma bancada ainda, né? Foi a primeira eleição do Novo, mas aquilo ali foi um contexto, foi um momento, foram vários fatores que juntaram para que o Zema fosse eleito. Mas eu acredito muito que tanto para o Zema quanto para o candidato do Rio, ou de São Paulo, ou de outro estado, ele vai ter mais sucesso caso os candidatos ao deputado federal, deputado estadual, Senado, se tiver, venham forte junto e tenham uma nominata forte e um complementa o outro. É isso que a gente espera tanto para o Rio, né, quanto para Minas, e com isso é um trabalho em equipe que fortalece o partido no estado e, na minha opinião, fortalece também a política brasileira. E como que vai ser o posicionamento nacional do Novo em 2022, deputado? Que a gente tem a polarização entre Lula e Bolsonaro e tem uma infinidade de terceiras vias. Tem o Moro, o Mandetta, tem o Ciro Gomes. O Novo pretende apoiar um desses candidatos ou lançar um candidato próprio? Bom, o Novo já lançou na semana passada o nome do Felipe Dávila como pré-candidato à presidência da República. A gente tem muita confiança que ele é um candidato muito qualificado, ele é cientista político, empresário, empreendedor, trabalha, estuda os problemas do Brasil há muito tempo. Ele foi o fundador do CLP, que é um think tank, uma entidade que vem trabalhando para entender os problemas do Brasil e dos estados e municípios. E eu acho que ele é o nome, na minha opinião, mais qualificado de todos
que estão na mesa. Agora, é claro que a gente quer trabalhar para que nem Lula, nem Bolsonaro, e aí eu falo por mim, nem Ciro Gomes, sejam eleitos ano que vem. E eu acho que é natural que, nesse sentido, sejam analisados os cenários daqui para frente. Eu confio muito que esse nome vai ser o Felipe Dávila, e que com isso a gente vai ter, na minha opinião, o candidato mais qualificado e com mais força para ganhar essas eleições. E eu acho que sim, a terceira via, né, que eu nem gosto desse nome, para mim é a primeira via, né, ela tem que se unir para evitar que a gente pulverize os votos e acabe elegendo Lula ou Bolsonaro, ou tenha um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Uhum. Então o senhor não vê possibilidade do Novo abrir mão da candidatura própria para apoiar um Sérgio Moro, um Mandetta, ou talvez até no segundo turno também, como o senhor vê isso? Não, então, eu vejo justamente que eu acho que esses nomes que são contrários a uma eleição, o segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, em algum momento tem que conversar. Né? Não é o Novo abrir mão da candidatura para apoiar o Moro ou o Mandetta, não é o Moro abrir mão da candidatura para apoiar o Felipe Dávila, é entender no momento mais para frente, eu acho que ano que vem, em algum momento ali entre abril e maio, quem é o mais viável. Né? Como eu falei, eu acho que o candidato hoje que eu vejo mais qualificado, que não necessariamente é o mais viável eleitoralmente, isso são coisas às vezes diferentes, mas o mais qualificado para mim é o Felipe Dávila. E ano que vem, eu acho que esses nomes têm que sentar para que se chegue numa decisão entre o que é melhor para o Brasil. Né? Mais do que o Novo ou qualquer outro partido, o importante é o Brasil. Então, acho que nesse momento, sim, tem que se discutir e falar, tá bom, nesse cenário seria melhor para o Brasil que um desses candidatos só se torne o candidato único para que a gente consiga evitar que o segundo turno seja entre Lula e Bolsonaro. Mas hoje é uma candidatura forte, uma candidatura viável, com qualidade, e não é uma questão de abrir mão, mas sim de chegar num consenso. Deputado, eu percebi que o senhor realmente não quer nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro Gomes. O senhor foi bem enfático. Mas eu queria saber se vale tudo para que eles não alcancem a presidência. O Novo está disposto a compor, apoiar com qualquer partido? Como que tem sido essa negociação? Não, vale tudo não. Acho que inclusive é uma das críticas que se tem a alguns movimentos que possam querer um vale tudo para que um dos dois não esteja na eleição ou no segundo turno. Acho que tem que ser tudo dentro da lei e dentro das regras eleitorais. Agora, em relação à composição com outros partidos, também não dá, por exemplo, para compor com partidos totalmente desalinhados. É claro que eu não posso exigir que todo mundo, por exemplo, seja extremamente liberal como é o Novo. Talvez uma opção não seja tão alinhada assim. Mas eu acho que a gente está num momento hoje no Brasil em que talvez eu defendo muito o liberalismo econômico, liberdade como um todo, e espero que o candidato que seja esse candidato, e principalmente aquele que vai ser eleito ano que vem, defenda esses princípios, até pela questão de responsabilidade fiscal, responsabilidade com a economia brasileira, com a população mais pobre, com a pobreza, com a fome, tudo isso que a gente tem que resolver no Brasil nos próximos anos. Agora, tem princípios e valores que você pode até flexibilizar, porque o que tem na mesa, se não for essa opção, é muito pior. Né? É polaridade, é extremismo, é corrupção. Então, nesse sentido, você falar, olha, eu posso ceder um pouco para uma linha política que não seja 100% alinhada com a minha, mas pelo menos seja alguém um pouco mais centrado, menos belicoso, que una o país, até porque acho que esse é um ponto muito importante. Né? Hoje a gente tem candidatos e pessoas que estão, por exemplo, nosso presidente hoje, ou o presidente Lula, que na minha opinião governam para uma parte da população, não governam para os 210 milhões de brasileiros. Isso é muito ruim. Eu acho que a gente precisa de um presidente que reúna o país, que una. Eu posso até discordar de um ponto, mas, poxa, não precisa ser uma guerra, né, o Brasil. E eu acho que isso atrapalha muito. Foi muito prejudicial, por exemplo, agora no combate à pandemia, essas guerras de narrativas, de opiniões. Tem um caminho do meio, não é o centro, até porque o centro hoje é um pouco mal visto, né, se mistura com o centrão, mas um caminho do bom senso, né, do diálogo, da conversa. Eu acho que esse caminho, com certeza, não é nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Ciro Gomes. Agora, também não vai ser, por exemplo, o Cabo Daciolo.
não vai ser Guilherme Boulos, né? Então, assim, não é qualquer qualquer coisa que dê para, assim como não é o Ciro também, né? Não dá para falar, não, vamos nos unir com qualquer não. Eu acho que tem que ser visto. Inclusive, eu acho que essa linha do Novo ter o seu candidato, do Moro vir como candidato, não sei se o Pacheco vai vir como candidato, o Mandetta como candidato, de termos vários nomes na mesa agora, é muito bom. Por quê? Porque a gente vai ver justamente até o meio do ano que vem qual é o nível de alinhamento e desalinhamento nessa discussão. Porque também não basta você chegar lá e falar, vamos abrir mão, mas espera aí, abrir mão para quê? Para alguém que é totalmente desalinhado? Também não. Então, não vale tudo, mas vale um esforço, um sacrifício e um trabalho muito grande. Eu acho que é esse o propósito, e é isso que a gente tem que fazer daqui até a eleição, é trabalhar muito para que essa terceira via, ou para que o Luiz Felipe Dávila, na minha opinião, seja esse candidato. Porque eu não consigo aceitar, isso para mim é muito grave, que a gente tenha hoje, em 2021, véspera quase de 2022, a gente não tenha formado uma liderança política capaz de vencer nas urnas Lula e Bolsonaro. Não é possível. Eu acredito que dê tempo ainda de a gente formar esse nome, né, um nome bom, qualificado, e que a gente consiga com isso, no final, eleger esse nome que hoje, para mim, é o Felipe Dávila, mas que pode ser um nome qualificado para unir o país. Tá certo, deputado. A gente agradece muito pela entrevista e a gente fica à disposição. Obrigado, Daniel. Obrigado, Duda. Obrigado, Arco Advise. Prazer estar aqui com vocês e obrigado a vocês que também assistiram a gente.